Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre um clássico da filosofia e que é um gênero que eu nunca trouxe aqui para o canal. Mas hoje nós vamos falar sobre A Origem da Desigualdade entre os Homens, do Jean-Jacques Rousseau. E esse título aqui, que eu falei para vocês, ele vai variar de acordo com a edição que você tem em mãos. A minha é da Penguin com a Companhia das Letras. Então, este é o título da coleção Grandes Ideias, ó. E eu já deixo aqui avisado que este vídeo não é uma videoaula, até porque eu nem tenho capacidade para tal, porque a minha formação acadêmica passa bem longe da filosofia. Então, isso aqui vai ser apenas as minhas impressões do que eu li nesse livro, como eu me senti, o que eu achei, quais foram as minhas conclusões, enfim. E assim, conclusões, né, é uma coisa bem difícil da gente abordar, porque eu não sei se tem algum tipo de fechamento que eu possa ter sobre este livro. Ele é apenas um livro que vai levantar ainda mais reflexões, e eu acho que essa é a proposta aqui do próprio Rousseau. E para tentar explicar este livro, né, com as minhas palavras, eu esquematizei 3 tópicos para falar aqui com vocês, e até para esquematizar a própria linha de raciocínio aqui que o Rousseau quer passar para a gente. Então, o primeiro ponto vai ser sobre como o Rousseau vai descrever as características do homem natural. Sim, o que é esse homem natural? Vamos ver neste tópico. Segundo, como ele vai discutir essa condição natural até o momento em que ele vai se aproximar da invenção da propriedade privada. Sim. E terceiro, vamos ver como se constituiu, a partir de tudo isso, a sociedade civil, que é a qual nós vivemos hoje, certo? Então, sem mais delongas, bora falar sobre este livraço. Por incrível que pareça, esse tema ele é extremamente atual. Embora este livro tenha sido escrito no século XVIII, nós ainda falamos sobre a violência dos poderosos e a opressão dos mais fracos. E o Rousseau aqui ele vai dizer que sempre existiu algum tipo de desigualdade social. Ele vai diferenciar 2 tipos para a gente inicialmente, que é a desigualdade física natural e a outra, a moral e política. Eu acho que a gente vai falar mais sobre a moral e política aqui nesse vídeo, mas, enfim, deixo aqui sublinhado que tem esses 2 pontos que ele começa observando pra gente. Mas, para entender melhor essa questão do que é a desigualdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo em que os seres humanos eles se juntaram, né, como sociedade pela sobrevivência. Então, a gente chega no tópico 1 que eu falei para vocês, que é as características do homem no estado natural. Nem sempre os homens viveram em sociedade, em cidades, em comunidades como a gente conhece hoje, né? Lembra nas suas aulinhas que tinha aquela questão do homem viver como nômade, depois ele foi fazendo ali a agricultura, se apegando à terra, enfim, foi um longo processo de vários séculos para a gente ter o que a gente conhece como sociedade hoje. Então, o Rousseau ele percebeu que os homens, eles sim, de fato, se reúnem em sociedade naturalmente, mas por necessidades mútuas. Já começa aí um grande ponto para a gente aqui levar em consideração. Porque a natureza não preparou o homem para estabelecer laços ou para a sociabilidade. E ele expõe aqui algo que eu achei bem interessante, que é o seguinte: não há qualquer tipo de relação moral ou de deveres comuns de um ser humano para com o outro, exceto, claro, a sobrevivência. E uma das partes mais interessantes que eu li aqui neste livro fala o seguinte, ó: o bem e o mal, a virtude e o vício, ou seja, a moral, só passam a existir quando os homens se reúnem em sociedade. E é por isso, né, que o Rousseau ele tentou demonstrar a existência de um estado igualitário entre os homens na natureza. Por quê? Porque como todo mundo precisava sobreviver, eles tinham que fazer uma certa harmonia para funcionar, todo mundo tinha que cooperar de uma certa forma. Só que isso acabou muito rápido, como você pode imaginar, né? A perfeita igualdade natural, né, que pela sobrevivência, ela foi destruída pela constituição da própria sociedade. Não tem como ter sociedade e permanecer essa igualdade natural por sobrevivência, porque, querendo ou não, são as vontades individuais que sobrepõem à comunidade. E aí que a partir daí que começa a desigualdade que conhecemos. Enfim, voltar à condição natural, digamos assim, né, para tentar reconquistar a igualdade, se criou a igualdade jurídica.
Olha só, a igualdade jurídica que hoje é um dos pilares da visão democrática liberal que a gente tem hoje. Veja só, esse cara estava falando isso no século XVIII. Sabe aquela coisa do somos todos iguais perante a lei? É justamente para tentar acabar com o que a gente conhece de desigualdade social. Veja aí se isso foi resolvido, né? Creio eu que você chegou na conclusão de que não. E o Rousseau, ele diz que a própria desigualdade foi naturalizada socialmente. E foi naturalizada no pensamento de muitos de seus contemporâneos, porque eu não sei se você sabe, Rousseau faz parte dos grandes filósofos iluministas, né? Então ele diz algo extremamente importante. A desigualdade não é natural dos homens, mas faz parte da vida civil. É a consequência dos atos e escolhas humanas. Eu percebi que o Rousseau ele vai demonstrar isso de duas maneiras diferentes, né? Primeiro, ele diz que o aumento demográfico fez surgir os primeiros sinais de uma divisão de tarefas. Fica fácil de imaginar, a partir dessa divisão de trabalho, com os diferentes tipos de tarefa, prestígio social, porque cada tarefa que você assume socialmente vai ter um prestígio diferente. Se você é médico, você vai ter um prestígio diferente se você for um juiz, se você for um lixeiro. Então, isso já demonstra aí essa desigualdade, né? Pela divisão do trabalho, sendo que todos deveriam ter ali prestígio para fazer funcionar a sociedade, mas não é assim que funciona, a gente sabe. A partir disso, né, progrediu a desigualdade humana e o abuso de riquezas, porque as tarefas mais prestigiosas foram ganhando mais recursos de poder político, riquezas, e isso acaba, né, gerando o quem tem mais manda mais. E é por isso que ele vai dizer que tudo isso culminou inevitavelmente na sociedade civil, tendo como direito civil como regra comum para todos os cidadãos. Agora, quem são esses cidadãos, né? No século XVIII, você já deve imaginar que não é algo muito inclusivo, pelo contrário, né? A gente ainda está lutando por representatividade até hoje, mas enfim. Mas, de fato, a sociedade civil seria essa que tem como direito civil o que rege para que todos vivam em harmonia e que nenhum tenha mais que o outro ou que seja julgado de uma maneira diferente. Não é de um livro de apenas 100 páginas que você vai encontrar um debate profundo sobre essas questões. Não é este o propósito aqui, tá? Talvez levantar aí uma pulga atrás da sua orelha e fazer você procurar por mais informações, te fazer pensar em outros aspectos talvez que você não tinha pensado. Mas ele não vai inventar a roda aqui. Basicamente é isso. E é aí que a propriedade privada vem entrar nesse balaio. Por quê? A propriedade privada, né, ela é o acúmulo do desenvolvimento social. Ou seja, os tempos foram mudando, as coisas foram acontecendo, histórias foram sendo acumuladas, escolhas individuais foram sendo feitas na comunidade, isso foi mudando o caráter da coisa até que a gente chega onde chegou. E por que eu falo tanto da propriedade privada, né, como o grande ápice assim, da desigualdade entre os homens? Porque ele diz a seguinte frase: o primeiro que, tendo cercado um terreno, pensou em dizer, isto é meu, e encontrou gente simples o bastante para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Isso é muito forte, né? Porque se todos eram iguais, estavam ali em comum acordo pela sobrevivência lá atrás, como que surgiu essa diferença além da divisão de tarefas, né? Então, nesse livro aqui, existe uma relação direta entre propriedade privada e a necessidade de criar o direito civil. Então, não foi só apenas a divisão de tarefas, o prestígio social. Foi a propriedade privada que culminou, na verdade, no direito civil, porque precisa defender a sua propriedade, certo? Não é para defender os mais oprimidos, embora pareça isso no discurso. Então, esse foi o primeiro insight que eu tive dessa leitura. E aí eu até fiquei me perguntando, né, se o Engels, em A Origem da Propriedade Privada e da Família, sabe aquele livro? Se ele se inspirou nesses pensamentos para escrever seu livro. E fico até pensando se o próprio Marx também não se inspirou nisso aqui, porque olha o que o Rousseau diz.
É o trabalho, e somente ele, que, dando ao cultivador direito sobre o produto da terra que ele trabalhou, lhe dá, por conseguinte, direito sobre o solo, pelo menos até a colheita. E assim, de ano em ano, o que, tornando uma posse contínua, se transforma facilmente em propriedade. Então, ele diz assim, olha que... é muito genial essa parte, porque ele diz que é o trabalho, é o trabalhador que está cultivando a terra ali para sua subsistência. Ele está tanto tempo ali cultivando, tendo uma propriedade, que ele diz assim, uma posse contínua, que se transforma ali no seu cercadinho, na sua propriedade. Ali é de fulano, sabe? Isso eu achei genial. E assim, as ideias de Marx, se eu não me engano, são do século XIX, né? Então vem aí do século seguinte, né? Alguns anos após a publicação disso aqui. Obviamente, eu não estou falando aqui que Rousseau é um grande esquerdista, né? Pelo contrário, Rousseau é liberal, não o tipo de liberalismo burro que a gente conhece aqui no Brasil, né? Mas a conclusão do Rousseau é uma conclusão muito parecida com o que o Marx faz, por exemplo. Não sei se eu estou muito louca, mas ele diz aqui que a origem dos males é a propriedade privada também. Então eu fiquei um pouco confusa. Se você leu Rousseau, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, tá? Porque, querendo ou não, parece uma grande afirmação de que a propriedade privada é sim a origem de todos os males e que isso era uma afirmação comum entre os séculos XVIII, XIX e XX, sabe? Eu não sei se você já se pegou lendo algum livro aí na sua formação, se você é de humanas, que alguns autores sempre remetem a esses grandes filósofos, sabe? Eu deveria ler aquele outro autor para completar meu raciocínio, porque isso aqui é só uma citação, sabe? Esse tipo de conexão que você faz quando você está lendo. E eu acho que o Rousseau, ele é impressionante porque veio dele muitas coisas que a gente reconhece nas nossas leituras. Então, por isso vale muito a pena, pelo menos, ler esse livro. Não tem como você ler também o Rousseau sem considerar suas próprias bagagens políticas. Então, com certeza, se você é uma pessoa de direita ou uma pessoa de esquerda, você vai encarar isso aqui de maneiras completamente diferentes. Isso que é a beleza também da filosofia, talvez, te fazer pensar dessa forma. Mas, para mim, essa leitura, ela beira o subversivo muitas vezes. E eu vou ler a que mais me impactou, que está na página 87. Olha só o que ele diz. Destruíram irremediavelmente a liberdade natural. Estabeleceram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade. De uma hábil usurpação fizeram um direito irrevogável e, em benefício de alguns ambiciosos, sujeitaram desde então todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. Cara, se isso aqui não é subversivo para você, eu estou lendo este livro muito errado. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a minha linha de raciocínio aqui para entender esse livro. Não é necessariamente um livro fácil. Eu demorei um pouco para engatar, embora este livro ele seja dividido em apenas 2 discursos. Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa review, que pode ter ficado confusa ou não, mas tem certas partes que acho que vai salvar este vídeo, talvez, não sei. Então é isso, pessoal. Conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!